Continuação aqui o segundo vídeo, né, que o protestante Paulo Júnior, né, diz que a igreja católica é uma igreja pagã. Claro, sem a visão do magistério e a tradição, segundo Teologia 3,15, vocês vão acreditar que vocês querem, por quê? A escritura baseia na onde? A escritura vem da onde? Do magistério, da tradição. Como se refutar esses protestantes? Patrística, doutrina da igreja e a escritura estão unidos, infalível, em sintonia uma com a outra para combater, para a Bíblia não ser contraditória. Certo? Vamos continuar aqui o segundo vídeo. É só. O que está acontecendo é que elas estão sendo expostas demais a doutrina da eleição, doutrina da eclesiologia, pneumatologia. Estão sendo muito bem treinados na teologia reformada. Não estão sendo confrontados com a pregação do evangelho. É a única coisa que pode transformar um pecador, redimi-lo e fazê-lo uma nova criatura à imagem de Cristo. Então vai para os novos pregadores e até para os pregadores reformados. Ensinar todo o conselho de Deus não é necessariamente pregar o evangelho. Eu posso ensinar todo o conselho de Deus para os bodes e os bodes continuarem bodes, só que mais inteligentes. Para o bode se tornar ovelha, eu tenho que pregar o evangelho, chamá-lo ao arrependimento. Olha só que interessante, aqui ele está falando deles mesmo. Os bodes, pregar o evangelho para os bodes, ensinar, doutrinar os bodes, mas continua sendo bode mais inteligente. É isso que os protestantes são bodes inteligentes. Por quê? Como vou pregar verdadeiramente o verdadeiro, genuíno, o verdadeiro evangelho, sem o fundamento de quem for pregado, quem anunciou, sem o fundamento dos apóstolos, quem foi confiado, as apóstolos 1 e 2. Aqui, ó. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que ele escolheram, foi arrebatado, ó. Instruções pelo Espírito Santo. Certo? Como vou pregar o verdadeiro evangelho se eu sair desse fundamento, Efésios 2:20? Ou 1 Coríntios 12:28, que primeiramente os apóstolos, 1 Timóteo 3:15, que é o baluarte da verdade da igreja, e Serrum, que semana se qualquer efeito mais santo e repreensível, Efésios 5:27, Efésios 3:10, divina universidade da sabedoria, isso é conhecido pela igreja. Como essa igreja se corrompeu, como essa igreja é pagã, que ela é o sustentáculo da verdade, que sustenta ela, são os 12 apóstolos. A pregação dos apóstolos oral. Menor de todos, o último apóstolo em 1 Coríntios 15, do 5 em diante, Paulo. São as colunas, Gálatas 2:9, que sustenta a igreja. A nossa igreja não está baseada em um homem. A nossa igreja não está baseada em prédio, em construções. Está baseado e edificado sobre as colunas que são os apóstolos. Pode derrubar toda a igreja católica, todas essas igrejas que você vê aí, ó, pode derrubar, mas ela nunca vai ser destruída, porque ela está sustentada no fundamento dos apóstolos, tendo por pedra angular Cristo. Por isso que a igreja católica não tem uma placa. Por isso que é essa rixa protestante. Martinho Lutero, ele vem fazer isso aqui, ó. Já tem um fundamento, certo? Apóstolo. Tendo por pedra angular, Cristo. Olha só. 1 Coríntios 3:11, ó. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro, diversos, daquele que já foi posto, Jesus Cristo, ó. Olha só. Ninguém pode pôr outro fundamento diverso. Segundo Coríntios 4, ele não pegava Jesus diferente. Já é outro fundamento, diverso, divisão. Olha só que interessante. Tem mais de 50 milhões de igreja. Fundamento, outro fundamento. A Bíblia diz que para não colocar outro fundamento diverso, ó, já tem um fundamento aqui, ó. Quando ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso, daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Olha só. Fundamento Cristo, pedra angular Cristo, edificado sobre fundamentos apóstolos. Eu acho que Martinho Lutero, cara, ele não entendia muito de Bíblia, porque a Bíblia já proíbe o que ele fez. Aí você ensina esses conceitos para os bodes.
Os bodes continuam inteligentes, mas não reconhecem a verdade. Não volta para a igreja. E quando eles conhecem, volta para a igreja. Deixa de ser bode. E começa a defender a igreja. Começa a refutar essas heresias, essas igrejas de homens, esse fundamento. Simples entender isso. Se a igreja católica se corrompeu, cara, o Espírito Santo está errado, Cristo está errado, o fundamento dos apóstolos está errado, e as portas do inferno permaneceram contra a igreja, cara. Martinho Lutero colocou outro fundamento. É outro evangelho, é outro Jesus diferente. Aí Martinho Lutero já está anunciando, segundo Coríntios 4, outro evangelho diferente. O apóstolo Paulo está combatendo o que ali? Outro evangelho diferente. O apóstolo Paulo está combatendo ali falsos profetas, se passando como apóstolos, se passando como nós. Olha só que interessante. A prefiguração. Para finalizar aqui, ó. Esperar que a obra soberana de Deus o transforme da morte para a vida. Você está entendendo a visão protestante? Não é visão biblicamente falando. É visão do fundador da igreja. O calvinista pensa uma coisa. O adventista pensa outra coisa. Os testemunhos de Jeová acreditam em outra coisa. Os luteranos acreditam em outra coisa. O grande homem Martinho Lutero, nem os seus seguidores de Martinho Lutero seguem que Martinho Lutero seguiu. Porque Martinho Lutero amava Nossa Senhora. João Calvino também. Olha só que interessante, cara. Em Gálatas, olha só que interessante, em Gálatas 1:6, ó. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente, ó. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoa que semeia confusão entre vós e quer perturbar o evangelho de Cristo. Então, só tem um evangelho, não há dois evangelhos. São apenas pessoas que semeiam confusão. Quem é? Quem semeia essa confusão? Começou a semear essa confusão? Em 1700, Martinho Lutero. E através deles vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. E tá aí hoje que você vê nessa atualidade. O único foco é o quê? Não, a igreja católica não é a igreja verdadeira. Não, a igreja católica ela se corrompeu. Não, Pedro não é papa. Cristo não fundou na igreja. Só. Paulo fala, não há dois evangelhos. É um evangelho que vai pregar e manter a integridade. Que vai levar você para o caminho de salvação. E as Apóstolos 2:47, as Apóstolos 2 perseveram nas doutrinas dos apóstolos. Que é a coluna sustentável da verdade. E a verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3:10. Que é um só evangelho. Que mantém a integridade. Não uma igreja que inventaram aí por aí. Século XIX, adventista e por aí vai. Em 80, a Internacional da Graça. 1980 e 1974 ali, por exemplo, por essas faixas, a Universal. E por aí vai, cara. Aqui, ó. Mais ainda que alguém, nós, ou um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Repito, aqui, o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente a que recebeste, seja ele excomungado. A Mundial prega uma doutrina. O calvanista prega outra doutrina. O adventista prega outra doutrina. O sebreano prega outra doutrina. A igreja Plenitude do Trono de Deus prega outra doutrina. Que doutrina que eles pregam? Que não vem desse fundamento. Efésio. Olha só que interessante. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E profeta, tendo por pedra angular o próprio Cristo. As Apóstolos 2:42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, a comer na fação do pão, etc, etc, etc. Então, meu querido, é uma só igreja. É um só evangelho. É uma só doutrina. É um Espírito Santo que assiste essa igreja. Então, você já está blasfemando contra o Espírito Santo, falando que a igreja que o Espírito Santo tornou pública, essa igreja que foi edificada pelo Espírito Santo também, usando os apóstolos, falando através dos apóstolos, é uma igreja pagã?
Interessante. Interessante. E para finalizar, esse é o verdadeiro evangelho, que vem no Fundamento dos Apóstolos, 1 Coríntios, ou 1 Coríntios 11, 1 e 2, seja mais imitador como sou imitador de Cristo. Todo mundo em Corinto imitava a fé de apóstolo Paulo, que é a coluna que sustenta essa igreja. Das colunas, né? Olha só. 1 Coríntios 2, 1 Deus continuamente os apóstolos, 1 Coríntios 15, 1 e 2. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei. Que evangelho que está pregando? Mesmo evangelho que Pedro prega, mesmo evangelho que Tiago prega, mesmo evangelho que está ali a sede de Jerusalém, bispo de Jerusalém, Tiago, Cefa, que é o pastor universal de João, mesmo doutrina, mesmo evangelho, mesmo Espírito Santo, que está sobre a esposa, a noiva de Cristo, né? Agora é a esposa, porque Cristo foi para a glória, deixou a sua esposa. Interessante, né? Cristo casa com a igreja ali na cruz, gerada e fundada ali. A núpcia do Senhor. Por ele serei salvo, se conservados como vos preguei. Olha só, conservados. Divisão conserva, como os apóstolos pregaram. Se a igreja católica é uma igreja pagã, então Paulo é pagão, Pedro é pagão, Tiago é pagão, os 12 apóstolos são pagão, Cristo é pagão, o Espírito Santo é pagão. Visão protestante. Tereis abraçado a fé, ó. Por ele serei salvo. O evangelho que os apóstolos pregam, fundamento dos apóstolos, certo? E conservados como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé, ó. Qual o evangelho que Paulo está pregando? Qual doutrina? Gálatas 11, 2. Vai pegar para mim, não tem nada nenhuma, mas diante a revelação de Jesus Cristo. E João 7, do 14, 17, minha doutrina, mas daquele que me enviou. Tem que extinguir a minha doutrina. As apóstolos 2, eles nas doutrinas dos apóstolos. Por que nas doutrinas dos apóstolos? Que Cristo enviou seus apóstolos por instrução do Espírito Santo. Se sobe o Espírito Santo sobre ele. João 21, 23. E o Espírito Santo, João. Então, se essa igreja é pagã, cara, então essa profecia aqui, que Cristo está falando aqui, ó, prometendo para os apóstolos, é uma farsa. Aqui, ó. João 16, 12, ó. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará, ó. Ele vos ensinará toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Paulo, sendo usado ali pelo Espírito Santo, falou, não há dois evangelhos, só para as pessoas serem meio a confusão. Querem perturbar o evangelho de Cristo. Contradizer, distorcer e pregar outro Jesus diferente. Pela inspiração de outro Espírito. Mateus 4, diabo pregando para o Senhor ali. Uso, interpretação pessoal. Salve Maria. É a resposta a esses protestantes. Um pouco me lixando para vocês que ficam criticando sem argumento. Mostra versículo bíblico. Aí nós vamos falar a nossa linguagem. Porque não tem como, cara. A igreja ser uma igreja pagã. O fundador dela é Cristo. Por revelação de Deus. E o Espírito Santo está sobre essa igreja. E as portas do Hades do inferno jamais prevalecerão contra ela. Salve Maria, sua missionária serva Humberto.